A Garra Conectores apresenta a você o kit leve monte pergolato. Deixe sua casa, o deck ou o gramado do jeito que você sempre sonhou. E o melhor, de uma maneira muito fácil e simples. Receba o kit em sua casa e siga os passos seguintes para a montagem do seu pergolato. Manual de montagem Kit Leve Monte Pergolato. Ferramentas necessárias: um ajudante, 2 escadas dobráveis, uma parafusadeira, um martelo, uma chave de boca 19 mm, caso for montar na grama, uma trena e um nível. Materiais que acompanham o Kit Leve Monte Pergolado 15. Materiais que acompanham o Kit Leve Monte Pergolado 10. As listas dos materiais que acompanham os kits também estão disponíveis nos manuais impressos. Recomendamos assistir este vídeo antes de montar o seu pergolato. Vamos lá! Coloque o conector T sobre a coluna. Deixe 3 cm de espaço entre o conector e a extremidade de madeira. Em seguida, coloque todos os parafusos. Importante: o conector T deve ser colocado na extremidade oposta do orifício da coluna. Faça o mesmo processo nas outras 3 colunas. Encaixe a base de coluna sobre a estaca. Em seguida, coloque a arruela e depois a porta. Com a chave de boca, aperte bem a peça. Esse processo deve ser feito nas 4 estacas e somente se as bases forem fixadas em gramado ou areia. Em seguida, posicione as estacas no lugar que deseja instalar o pergolato. Com a trena, deixe a medida de 2,5 metros entre uma estaca e outra, fazendo a medida pelo lado externo da base de coluna. Importante: escolha um ambiente com solo plano. Um pequeno desnível pode comprometer esteticamente o pergolato. Repita o processo em todas as estacas. Lembre-se de conferir bem as medidas entre as estacas antes de fixá-las completamente. Qualquer erro de medida irá comprometer a montagem. Depois de conferir as medidas, nivele as estacas e termine de fixá-las. Importante: a fixação das estacas deve ser feita com o martelo ou a marreta sobre um pedaço de madeira em cima da base. Não bata diretamente com o martelo na peça, pois poderá danificá-la. Faça o mesmo processo em todas as estacas. Se for fixar as bases em piso de alvenaria, faça os mesmos procedimentos de medidas. Faça os furos, coloque as buchas e fixe as bases de coluna com os parafusos adequados para piso, que acompanham o kit. Com a coluna em mãos, coloque-a sobre a base fixada no chão. O orifício deverá encaixar sobre o parafuso. Não esqueça de colocar todos os parafusos. Repita o processo em todas as colunas. Importante: os conectores T nas partes superiores das colunas deverão ficar para o lado de fora do pergolato, todos alinhados. Traga a viga e coloque-as sobre a coluna.
Deixe 25 centímetros de espaço entre a extremidade da viga e a coluna de madeira. Em seguida, parafuse o conector T na viga. Repita o mesmo processo no outro lado. Logo após, coloque as cantoneiras 7 na parte posterior da viga, fixando assim a peça sobre a coluna e garantindo segurança e sustentabilidade. Nós recomendamos cruzar as travessas superiores do pergolado sobre as vigas, para garantir maior segurança durante a montagem do pergolado. Repita o mesmo processo anterior. Faça as medidas para colocar a cantoneira U. Ela deve ficar na mesma linha da coluna, com 25 centímetros de espaço até a extremidade da viga. Faça o mesmo processo em todas as vigas. Em seguida, faça a repartição em 5 espaços na viga para fixar as demais cantoneiras U. Importante: confira bem as medidas entre os espaços, de modo que estejam exatamente iguais. Caso contrário, afetará esteticamente o pergolado. Com as cantoneiras U já instaladas, coloque as travessas superiores. Devem ser colocadas primeiro nas extremidades do pergolado, pois é nessa etapa que será ajustado o nível das colunas. A medida entre a extremidade da travessa superior até a viga deve ser de 25 centímetros. Lembre-se de fazer a medida em todas as peças e nos dois lados. Após parafusar um dos lados da extremidade e antes de parafusar o lado oposto, é importante conferir o nível das colunas dos dois lados. Após o nível estar correto, terminar de fixar as travessas superiores. Repetir o mesmo processo no outro lado. Em seguida, colocar as travessas superiores no meio do pergolado. Não esqueça de conferir sempre as medidas nas duas extremidades e colocar todos os parafusos. Por fim, para garantir o nível das colunas e segurar a estabilidade do pergolado, coloque as cintas de amarra entre a coluna e a travessa superior. Nesse momento, você ainda pode ajustar o nível das colunas. Seu pergolado está pronto. Faça sua decoração e aproveite os melhores momentos com a família e os amigos. Garra, conectores para madeira e metais.